Firing chain is armed. Sound suppression water system activated. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Fala Space isso não é Station. impressionante um vídeo como esse. O que você está vendo aí é o lançamento da nave Atlantis, um dos ônibus espaciais, ou Space Shuttles, que até pouco tempo atrás os Estados Unidos utilizavam para levar e trazer tripulação e suprimentos da Estação Espacial Internacional. O que torna esse vídeo bastante impressionante é essa quantidade de gases que são expelidos no momento da decolagem. Esses gases são oriundos da queima dos combustíveis que permite que a nave suba, que a nave decole e vá para a órbita da Terra encontrar com a Estação Espacial Internacional. Mas não é de hoje que o homem se utiliza de gases para mover coisas. Embora a tecnologia espacial seja algo bastante recente, muito moderno, extremamente complexo, já no século XIX, o homem já se utilizava de gases para mover máquinas tão pesadas e complexas quanto essas. Veja o vídeo ao lado. O que você tem aí? Uma locomotiva a vapor. E, além dessa locomotiva a vapor, outras tantas máquinas criadas pelo homem em diferentes épocas também se utilizavam dos gases para gerar o movimento. Agora, como é que um gás pode gerar movimento? Como é que a gente pode fazer com que o gás trabalhe a nosso favor e movimente coisas? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente primeiro precisa entender como que um gás pode ser caracterizado e como um gás se comporta. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos lá? Olhando para essas imagens, você não deve ter dificuldade de identificar o estado gasoso, né? Nessa primeira fotografia nós temos uma rocha, estado sólido. Aqui nós temos na segunda um copo com água, estado líquido que está em foco. E nessa terceira a fumaça das chaminés aqui está com maior destaque, ou seja, estamos olhando para o estado gasoso, né? Para a gente poder caracterizar o estado gasoso, no entanto, torna-se necessário a criação de um modelo simplificado chamado gás ideal, tá? O gás ideal é um modelo. O que significa isso? Esse gás, na prática, não existe, mas ele ajuda a gente a entender, por aproximação, os gases verdadeiros ou reais. Vamos considerar inicialmente que o nosso gás está encerrado num recipiente fechado, e o nosso gás ideal ele é composto da seguinte maneira. As suas partículas são de tamanho muito pequeno, são diminutas. A gente diz que os tamanhos dessas partículas são desprezíveis. Obviamente que no meu desenho eu estou exagerando para a gente poder enxergar, né? Essas partículas se movimentam aleatoriamente em todas as direções com velocidades constantes. E esse gás ele tem poucas partículas nesse recipiente, de tal forma que cada partícula é capaz de viajar uma grande distância até encontrar outra partícula e colidir com ela. E mais do que isso, as interações entre essas partículas só acontecem na hora em que uma colide com a outra. E a gente vai considerar que essas colisões são elásticas, ou seja, não há perda de energia nas colisões. Dessa maneira, as partículas passam a ter exclusivamente energia cinética devido ao seu movimento, devido às suas velocidades, ok? Esse é o nosso chamado gás ideal. A partir do nosso modelo de gás ideal, a gente pode definir as chamadas variáveis de estado, que ajudam a gente a reconhecer uma certa quantidade de gás numa certa condição. Então, que variáveis de estado são essas? Vamos começar com o volume. Volume. Como caracterizar o volume de um gás? Bom, vejamos através desse exemplo aqui. Se eu tiver aqui um recipiente com um certo tamanho, e aqui dentro eu tiver uma certa quantidade de partículas desse gás, eu vou desenhar aqui umas 5, 6 partículas. O que nós sabemos? Que o movimento dessas partículas ele acontece de forma aleatória em todas as direções, né? Todas as direções. Bom, mas isso quer dizer então que essas partículas viajam por todo esse espaço aqui interno desse recipiente. Se a gente colocar esse gás num recipiente de tamanho maior, né? Que gás? Esse mesmo gás. Então, eu vou colocar aqui 6 partículas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas partículas continuam viajando, né, de forma aleatória em todas as direções. Tem hora que elas colidem umas com as outras, colidem com as paredes do recipiente e mudam de direção. De tal maneira que essas partículas também vão ocupar em algum momento todos os pontos desse espaço disponível aqui do recipiente. Bom, se todas as partículas viajam por todo esse espaço aqui do recipiente, então a gente pode dizer por aproximação que o volume do gás é praticamente o volume do recipiente, né? Ou seja, se você colocar essa quantidade de gás aqui no recipiente de 1 litro fechadinho, você tem 1 litro de gás. Se você colocar essa quantidade de gás aqui no recipiente de 10 litros agora,
Você tem 10 litros de gás, a mesma quantidade de gás, que o gás se espalha e ocupa todas as posições. A segunda variável de estado é a temperatura. Bom, lembrando da definição de temperatura, que está associada ao movimento microscópico da matéria, né? Vibração, agitação microscópica da matéria. Vamos entender isso através do seguinte exemplo. Eu tenho aqui um recipiente, vamos considerar que ele está inicialmente a uma temperatura θ1, ou seja, o gás que está aqui dentro está a temperatura θ1. As suas partículas, portanto, eu vou desenhar 4 partículas agora, se movimentam com velocidade de uma certa magnitude, ou seja, o movimento dessas partículas que compõem esse gás, ele tem uma certa intensidade associado a essa temperatura. Se essa mesma quantidade de gás for aquecida, o que eu devo perceber de diferente? Que o movimento dessas partículas aqui se intensifica. Então eu vou desenhar as mesmas 4 partículas aqui, e o que eu vou perceber é que a velocidade dessas partículas se intensificou. Ou seja, o movimento ficou mais intenso associado a uma temperatura θ2 maior do que θ1. Então, no nosso modelo de gás ideal, maior temperatura significa que as partículas têm maior velocidade e, portanto, maior energia cinética. Ok? E chegamos à terceira variável de estado, que é a pressão. Bom, mas o que vem a ser a pressão? Então, vem comigo. Imagina o seguinte, você tem aqui um recipiente com uma certa quantidade de gás confinada aqui dentro. Então você tem aqui uma certa quantidade de gás, vamos representar aqui as partículas que compõem esse gás. Lembrando que essas partículas se movimentam aleatoriamente em todas as direções. Então você tem partículas se movendo para todos os lados. Isso significa que mais hora menos hora, algumas dessas partículas, ou todas elas, vão colidir com as paredes do recipiente. E ao colidirem com as paredes do recipiente, elas aplicam forças. O que a gente chama de pressão é exatamente a razão entre a força total aplicada por essas partículas na parede do recipiente e a área da superfície dessa parede do recipiente. Essa é a definição de pressão. Agora toma cuidado, porque essa força aqui não é uma força qualquer. Vem comigo aqui no cantinho. Imagine o seguinte, imagine que uma partícula, ao colidir com a parede do recipiente, aplique força dessa maneira. Eu vou mudar até a cor da caneta aqui, tá? Aplique força dessa maneira aqui, de forma inclinada, tá? Essa força aplicada de forma inclinada, ela causa 2 efeitos na parede do recipiente. Ela causa um efeito de compressão, que eu vou chamar de efeito normal ou perpendicular à superfície, e um efeito de esfregação aqui, que eu vou chamar de força tangencial ou paralela à superfície. O que causa o efeito da pressão é a componente normal, tá? E não a componente tangencial. Então essa força aqui é sempre a componente normal aplicada nas paredes do recipiente, ok?